Pessoal do segundo, tudo certo? Beleza? Vamos continuar aqui os nossos módulos de matemática. Agora é a vez da frente 2, módulo 6. Tem uma propriedade importante nesse módulo aí, o título dele é triângulos retângulo, né? Na verdade o triângulo retângulo escrito na circunferência, o título aí tá um pouco incompleto, e a condição de existência para um triângulo. Aliás, eu colocaria esse módulo lá no começo para levar em consideração que você vai estudar um triângulo, você começa a entender como que, em que parte que ele existe, como que eu posso formar um triângulo a partir de 3 segmentos. Mas tudo bem, estamos aqui no módulo 6, a gente vai dar uma olhada nessas duas situações. Primeiro, para poder entender o que a gente tem aqui para ver nesse módulo, jogo rápido, você tem que lembrar o que é uma mediana, né? Mediana, do módulo passado, parte de um vértice e pega o ponto médio do outro lado, né? Ponto médio do lado oposto. Um triângulo tem sempre 3 medianas, mas para o triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa, ou seja, que parte do vértice onde tem um ângulo de 90 e chega até a metade da hipotenusa, para nós aqui, necessariamente, vai surtir uma propriedade muito interessante. Com relação a isso, você tem que lembrar o seguinte também, que toda vez que um triângulo está inscrito numa circunferência e um dos lados do triângulo é o próprio diâmetro da circunferência, é certeza que esse triângulo é retângulo. Vem cá, olha esse. Levando em consideração que o diâmetro é BC e o centro é O, o meio do diâmetro é o ponto O, se eu conseguir desenhar um triângulo a partir desse diâmetro BC, é certeza que ele vai ser retângulo lá e forma o triângulo ABC, tá vendo? Esse segmento que está aqui em vermelho é o segmento que parte do vértice, do ângulo reto, olha só, que eu acabei de falar anteriormente, e pega o ponto médio da hipotenusa. Essa é a mediana relativa à hipotenusa. Propriedade importantíssima. Quando isso acontece, repara uma coisa, que do centro até a beirada, aqui é raio. Do centro até a beirada, aqui também vai ser raio. Ou seja, esse ponto aqui é a metade da hipotenusa, dividido em 2 raios. Só que, coincidentemente, galera, isso aqui também é raio. Olha só o que vai acontecer. Toda vez que uma mediana fica definida em relação à hipotenusa de um triângulo retângulo, eu apareço com essas 3 medidas aqui iguais. O valor da mediana é a metade do valor da hipotenusa. E detalhe, aqui forma um triângulo, ou na verdade 2 triângulos equiláteros, levando em consideração que esses ângulos aqui, por exemplo, vão poder ter a mesma medida, e isso vai ser decisivo na hora de a gente resolver o exercício. Por falar nisso, eu vou daqui a pouco falar sobre a condição de existência, mas vem pra cá, vamos fazer o exercício número 1 e o exercício número 2, porque ambos vão trabalhar com essa propriedade. Bora lá. Exercício número 1, um pouco mais tranquilo, ele já deu o triângulo aí pronto, pessoal. Dá uma olhada aí no enunciado. Se quiser pausar o vídeo para ver as considerações que ele faz, por exemplo, que aqui em cima tem um ângulo reto, eu não havia colocado, eu posso colocar agora, certo? Ele fala que aqui embaixo também o AH faz um ângulo reto com o lado BC, eu tenho um triângulo retângulo aqui na verdade, e que esse ângulo aqui é 20 graus. Talvez não dê para enxergar aí no vídeo, não sei, mas olha no desenho de vocês aí que dá para ver. O exercício pede para a gente calcular os ângulos B e C. Bora fazer? Outra coisa. Ponto M aqui, ó, é a mediana do BC, que é a hipotenusa. Então vamos fazer o seguinte, ó, de A até M eu pego o ponto médio, esse pedaço aqui tem o mesmo valor desse pedaço, ou seja, de B até M, de M até C, porque M é ponto médio. E lembrando a propriedade aqui do lado, ó, esse daqui também vai ter o mesmo valor. Aí, vamos começar a enxergar. Formei um triângulo isósceles desse lado. Se eu quero saber o valor do ângulo B aqui, aqui também vai ser. E aí, gente, vamos lembrar, ângulo externo. Esse ângulo aqui de baixo, ó, vamos reforçar. Esse ângulo aqui é externo do triângulo que eu acabei de considerar que é isósceles. Então, ele é a soma dos 2 não adjacentes. Aqui vai dar 2B. Ó. E aí eu acabei formando um triângulo ali que vai me ajudar, ó, esse 2B mais o 20 graus que já tinha sido dado, mais 90, 2B mais 20 mais 90, dentro de um triângulo, esse pequenininho aqui dá 180. Isolei 2B a 70, achei o ângulo B valendo 35. Se o ângulo B vale 35, vamos pensar, lembra que aqui o exercício deu que era 90, né? 35 com 20 dá 55, para 90 dá outro 35 do lado de cá. Necessariamente eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, que é retângulo, 90 aqui, mais C, mais 35, tem que dar 180, isolei o C, dá 55,
Resposta letra B. Beleza? Agora é o seguinte, dá uma olhada aí no número 2, pessoal, tem um desenho confuso, mas eu peço que vocês olhem só onde estão os pontos A, B, C, D e O. Isso aí que vai ajudar a gente. Ele fala ali no enunciado, se você quiser dar uma pausa no vídeo aí e olhar, para depois voltar para a resolução, que o ângulo aqui com a reta AC vale 38 e que aqui é 90. Esses dados foram fornecidos. E que o ponto O é a metade de BC. Opa! Ponto O é metade de BC, o ângulo A é reto. Então eu tenho aqui, ó, uma mediana relativa à hipotenusa. O que a gente acabou de ver ali? Ó? Se a mediana é relativa à hipotenusa, divide a hipotenusa em dois pedaços de mesma medida e a medida da mediana também vai ser igual. E necessariamente eu vou ter um triângulo isósceles aqui, ó, que se aqui mede 38, aqui também vai medir. Dois ângulos de 38 lá vão me dar um ângulo de 76 aqui, porque é ângulo externo, é a soma dos dois não adjacentes. E aí, recuperei, achei o ângulo X que ele estava querendo, que é o ângulo DAO, com o vértice em A, eu chamei de X aqui. O X mais o 90 mais o 76 tem que dar 180, resposta letra A, 14. Beleza? Bom, os outros dois exercícios vão trabalhar com a ideia da condição de existência para um triângulo, também é jogo rápido. É o seguinte, ó. Um lado sempre tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Como são três lados, você pode escrever isso de três maneiras distintas. Olha só, Azinho, Bzinho, Czinho são valores para essas medidas de lado. Então quer dizer que esse lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Gera isso. Esse lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Gera isso. E esse lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Gera isso aqui também. Então, na verdade, são três equações, inequações que aparecem em conjunto. E aí você pode voltar para mim, por favor, no exercício número 3, que ele fala o seguinte, ó, x menos 1, 2x mais 1 e 10 são medidas dos lados de um triângulo. Quer dizer, esse lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Esse lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Esse lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Aí eu montei aqui, pessoal. Olha só, o x menos 1 tem que ser menor do que a soma desses dois, que vai dar 2x mais 11. Resolvendo aqui, ó, acabei de descobrir que nessa condição o x tem que ser maior que menos 12. Está aqui a reta dele, ó, do menos 12 para frente. Esse lado, 2x mais 1, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Se somar os outros dois, dá x menos mais 9. Isolando, essa inequação me resultou que o x tem que ser menor que 8. Está aqui, ó, do 8 para trás. E esse lado aqui, o 10, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Rapidamente a gente consegue concluir que x tem que ser maior que 10 terços, ou seja, dos 10 terços para frente. E aí lembra disso, ó, reta aqui representada, reta aqui representada, aqui representada. Como essas três coisas têm que acontecer, eu tenho que procurar o intervalo que é comum das três. Está colorido aqui e aqui para as três, ó. Só que o exercício faz uma perguntinha. Então a resposta, ó, vai, pessoal, do 10 terços ao 8, sem contar o 8 e sem contar o 10 terços. Ele pergunta não quais, mas sim quantos números inteiros fazem parte desse intervalo. O 10 terços é 3,33, vamos dizer assim, o próximo inteiro é 4. Depois o 5, 6 e logo antes do 8, o imediatamente é o 7. Então são 1, 2, 3, 4 respostas. A resposta aí é a letra B. Beleza? Vamos lá para o número 4 para a gente encerrar. Coloca uma condição de que uma criança aí é uma questão do Enem, né? Uma criança foi fazer triângulos com 17 palitos. Quer dizer, a soma de todos os lados aí, que é o perímetro, vai ter que dar sempre 17 palitos. Mas a pergunta é relativa ao fato de que tem que ter no mínimo o maior lado valendo 6. Ou seja, o maior lado tem que ser 6, 7 ou 8. E aí ele pergunta assim, em quantas oportunidades que isso pode acontecer? Na verdade é só a gente fazer o teste. Os testes estão aqui nessa tabelinha, resolvi fazer o maior lado com 6, o maior lado com 7, o maior lado com 8. E que o perímetro tem que dar 17, porque são 17 palitos. Não pode dar outro valor. Não pode ficar palito fora e nem sobrar lugar sem palito. Aí são essas três possibilidades. A resposta é a letra A. Beleza? Só para avisar que o próximo módulo, na verdade é o módulo de congruência de triângulo, o módulo 7,
eu precisaria muito de estar em sala de aula com vocês. Dar uma aula de congruência de triângulo aqui nesse quadro não é muito interessante, então eu vou esperar a gente voltar para fazer esse módulo. Logo no próximo vídeo de matemática, aula sobre o módulo 8, que é polígonos, beleza? Até a próxima!